E aí, gente, belezinha? Sou a Rafa aqui do canal Brasilicans. No vídeo de hoje vou abrir o meu coraçãozinho pra vocês, compartilhar um pouquinho dos meus piores momentos nos meus 3 pós-partos. Pós-parto do meu primeiro filho, Orion, que hoje tem 6 anos. Pós-parto da Luna, que vai fazer 2 anos agora em setembro. E como tá sendo um pouquinho desse pós-parto da Baby Aurora, 20 dias de vida, né? Mas já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, por favor. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. Quem sabe um dia a gente chega lá, talvez até o final do ano, com a ajuda de vocês, né? Também siga a gente no Facebook e no Instagram, tá bom? Por favor, é só jogar lá Brasilicans que você já acha a gente. Bora pro vídeo. Ok, então vamos começar com o Orion, meu primeiro filhinho. Um pouquinho da história, assim, antes do nascimento do Orion, pra vocês terem mais ou menos uma ideia, porque muita coisa aconteceu que ocasionou a eu ter uma condição bem complicada no pós-parto, se chama psicose pós-parto. Foi algo muito difícil pra mim. Hoje, depois de 6 anos, eu posso falar abertamente sobre isso, mas eu nunca contei pra ninguém nos primeiros 3 anos de vida dele. Foi muito difícil pra falar. Eu acho que nem com os meus pais eu já falei abertamente, assim, sobre isso. Tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu acho que minha mãe nem imagina, coitada, mas enfim. Eu acho que é importante a gente falar, ainda mais quem tem um pouquinho de voz, assim, pra poder contar um pouco das minhas experiências na internet e alcançar tantas pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam saber, ainda mais quem tá grávida, pode ser que aconteça com você, ou pode ser que aconteça com uma pessoa próxima a ti, você não sabe, não consegue ver os sintomas, não sabe como ajudar, e é algo que não é muito falado, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho. Também eu sempre compartilho tantos momentos bons e felizes na minha vida, então acho que é bom também manter um equilíbrio e falar também dos momentos tristes, né? Porque às vezes são os momentos tristes que fazem a gente ser feliz nos momentos difíceis também, então, né? É parte da vida, né? Mas enfim, quando eu tinha 19 anos de idade, eu vim morar nos Estados Unidos como babá de uma família americana, era um intercâmbio. Então eu vim pra cá, depois de uns 4 meses eu conheci meu marido, que ele é americano, então nós começamos a namorar. Depois de 6 meses namorando, nós noivamos e depois de 4 meses nós nos casamos. Então foi tudo bem rápido, dentro de 1 ano eu saí do Brasil com 19, o intercâmbio dura 1 ano, né? Quando eu voltei pra casa, depois de 1 ano de intercâmbio eu tava casada, é algo bem grande, né? Você sai de casa solteira, volta pra casa casada, assim, é bem complicado. É uma mudança muito grande, né? Só que você sair do seu país e voltar e ver como as coisas são a mesma coisa, mas estão tão diferentes, sabe? É uma mudança muito grande, assim, um impacto bem grande. Então, foi difícil pra mim essa volta para o Brasil, ainda mais voltando casada com um americano. Meu marido não falava português na época, era dificílimo pra ele, a maioria das vezes ele tinha que ficar, tipo assim, tava em contato com minha família, a gente tava tudo junto, ele ficava com dor de cabeça, então ele ia pro quarto, cansava, tirava soneca, porque realmente é muita coisa, né? Um idioma novo, é muita coisa na sua cabeça. Enfim, então foi muita coisa acontecendo. Eu não me conectava mais com os meus amigos que eu tinha antes, as pessoas sumiram. Foi bem difícil pra mim. Depois de 3 meses casados, nós decidimos engravidar. Então engravidamos do Orion, meu primeiro filho. Quando eu descobri que tava grávida, eu e meu marido, a gente tava viajando, morando na Nicarágua, que é um país na América Central. Na mesma época, assim, eu tava sentindo super mal, não sabia o que tava acontecendo. Fui no médico, descobri que eu tava com dengue. Também na mesma hora eles falaram, ah, você também tá grávida? Então, eu tava grávida e com dengue, descobri as duas coisas no mesmo dia, foi horrível. Eu tava pra morrer, minhas, como se chama, as juntas, todas as juntas, doía demais, muita dor no olho, febre alta, extrema dor de cabeça, o corpo todo dolorido, era horrível. E também tava com 5 semanas de gestação, então sintomas de vômito e sono, tudo aquilo, né? Então as duas coisas ao mesmo tempo. Sozinha na Nicarágua, meu marido, um país que eu não falava nem o idioma direito. Enfim, foi um baque bem grande pra mim. Então a gente decidiu na mesma hora voltar pro Brasil. Então, voltamos pro Brasil e foi aquela coisa, né? Eu me vi voltando pro Brasil achando que vai ser mais tranquilo, tenho família, tenho amigos, mas cada pessoa tem sua vida e essa é a realidade. Todo mundo tem seus compromissos, tem suas prioridades e ninguém tá aí pra ninguém. E essa é a vida, ninguém pode culpar ninguém, cada um tem livre-arbítrio de escolher como quer gastar o seu tempo. E eu me vi muito sozinha, era complicado pra mim. Então, já comecei a gravidez um pouco complicada, né? Já tinha toda essa mudança de voltar pro Brasil, casada, vida nova de casado aos 20 anos de idade. Então foi complicado pra mim. Durante a gravidez, eu tinha
muitos pesadelos. Eu diria que umas 4 vezes por semana, assim, mínimo, eu tinha um pesadelo. Era sempre a mesma coisa. Alguém tava entrando na minha casa e roubando meu bebê. Isso na gravidez do Orion, né, do meu primeiro filho. Então foi muito difícil pra mim, assim, sabe, ficar tranquila, porque eu tinha muitos medos. Primeiro filho, né, então, enfim. Orion veio prematuro, com 32 semanas. Pra quem não sabe, isso era no 7º mês de gestação. Então ele veio muito pequenininho, ele pesava 2,90 kg. Meu parto foi bem traumatizante, assim, foi bem difícil mesmo. Na verdade, a bolsa estourou e eu fiquei com a bolsa estourada por uma semana de cama no hospital. Eu não podia levantar, se eu levantasse pra qualquer coisa, o líquido saía. Tava aberta a bolsa, então o líquido saía. Ai, foi difícil demais, gente. É difícil falar, assim, sobre isso. Enfim, fiquei no hospital uma semana, aí eles me liberaram pra casa. Era muito difícil, sabe? Porque toda hora a gente tinha que ficar medindo líquido. Ah, tem líquido suficiente, vamos medir, toma muita água e descansa, fica na cama uma semana no hospital. Foi bem complicado, mas passou. E isso eu tava com 32 semanas, né? E o Orion dentro de mim. Aí os médicos decidiram me mandar pra casa. Tá, fui pra casa e eu morava num quarto andar, tinha um apartamentinho assim. Não tinha elevador, já tinha escada. Então imagina, eu com a bolsa estourada subindo pro quarto andar. Foi erro deles terem me deixado ir pra casa, né? Eu acho que era porque tava lotado, não sei. Eu tava no hospital público em Santo André, o Hospital da Mulher, pra quem é de Santo André sabe. Mas enfim, então fui pra casa depois de uma semana no hospital, de cama, e o medo de pegar uma infecção, tantos medos, você nem imagina. E, enfim, um filho prematuro, ele tinha tomado a injeção pra poder amadurecer os pulmões. Se ele nascesse naquele momento, ele poderia pelo menos ter a chance de respirar sozinho. Enfim, fomos pra casa, no dia seguinte voltei pro hospital em trabalho de parto. Depois de 9 horas de parto, meu filho nasceu às 9 e pouquinho da noite, do dia 20 de maio de 2015. Ele ficou internado no UTI por 10 dias. Foi bem complicado, porque primeiro que ele nasceu super pequeno. Ele nasceu até com peso bom, 2,90 kg, é um peso bom para um bebê de 32 semanas. Ele tava até que gordinho, mas era super pequenininho, muito fraquinho, só dormia. Ai, era complicado para amamentar. Então assim, né, contando toda essa história para vocês entenderem assim o que levou a eu ter esses problemas de depressão, psicose pós-parto com o meu filho Orion, tá? Enfim, no hospital foi complicado porque esses 10 dias, além de toda a preocupação de meu filho não tá conseguindo amamentar, ele não conseguia sugar de jeito nenhum, era muito pequenininho, muito fraquinho. E eu também não sabia direito como segurar o bebê. Eu nem sabia que amamentar era algo difícil. Pra mim era só abrir a boca e acabou. Mas não, é um problema muito sério, assim. Tem muitas mulheres que têm muito problema em amamentar, muita dificuldade. E dói muito pra algumas mulheres, né? Pra mim ainda bem não doeu, mas ele não sabia pegar, então eu tinha que ficar tirando leite. Eu tinha a bombinha manual, não tinha bombinha elétrica, então era muito complicado. Eu lembro quando que eu ficava lá na salinha tirando leite com outras mamães também, e eu demorava muito pra sair, um pouco de vergonha, né, porque você tá lá 1 hora tirando, e você sai com um potinho assim, com 50 ml. Outras mães, tipo, aqueles potão cheio de leite. Eu falava, tem uma coisa errada comigo, e ficou assim, né, várias vezes por dia, tirando leite, dia, noite. Tentava toda hora, botava ele no peito, ele não mamava. Era muito complicado, né? Mas enfim, além de tudo isso, teve uma bactéria muito forte lá na UTI, neonatal. Um dos bebezinhos, ele chegou até a... E ele tava lá no quarto, na sala com a gente, na sala de UTI, com um monte de bebezinho prematuro. Você passeava, você via bebezinho assim, desse tamanhinho. Era assim, é uma coisa bem perturbante, sabe? Muito preocupante, na verdade. É muito triste ver mães assim. Eu vi mães que estavam lá comigo durante o meu tempo, porque eu tava com a bolsa estourada, conheci mamães. E depois você descobriu que o filhinho daquela mamãe também veio prematuro. E assim, era uma coisa tão assim louca. Não, parece até filme de terror quando eu falo agora que eu lembro tudo isso. Mas é bom eu falar, sabe? Tem certos traumas na nossa vida que é bom a gente externar e falar e realmente entender o que aconteceu. É bom pra eu ver um dia, reassistir esse vídeo e ver, nossa, olha, eu venci tudo isso, né? E meus filhos poderem ver o que aconteceu. Todo o sacrifício que a gente faz como mãe pra ter eles aqui com a gente, né? Então tinha essa bactéria fortíssima que veio de um outro hospital. Todas as mães estavam revoltadas, queriam tirar seus filhos da UTI por causa daquela bactéria que tinha vindo de fora. As enfermeiras estavam nervosas, bem complicado, sabe? Aquele caos. Eu, logicamente, meu filho já tava lá fazia vários dias, né? Ele saiu de lá com 10 dias. Eu acho que foi no dia 8, mais ou menos, que a gente descobriu sobre essa bactéria. Aí eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu tava lá sozinha na sala, na UTI, né? E meu marido tava em casa, trabalhando. Eu liguei pra ele e falei, vem pra casa agora. E aí eu fui lá pra rua e fiquei esperando ele chegar com o carro. Nossa, eu fiquei desesperada, chorando, desesperada. As pessoas passavam assim na rua e ficavam falando, o que tá acontecendo com essa menina?
menino. E eu no desespero lá na rua, esperando, chorando. Aí quando ele chegou, eu falei, a gente tem que tirar o bebê daqui agora. A gente não pode deixar ele aqui, né? Ele ainda tá fraco, é perigoso. Enfim, fomos lá falar com a diretora do hospital. Vamos lá na salinha dele, eu chorando desesperado, falando, não, tira meu bebê, ele já tá bem, já passou por todos os exames, ele tá tranquilo. Só que ele tinha que esperar chegar nos 2 quilos, não pode sair antes de 2 quilos, né? Não importa quanto tempo fique, tem que ter 2 quilos antes de sair, pelo menos era a regra antes, eu acho que é a mesma coisa agora. E assim, mesmo que o bebê estivesse bem, tivesse passado em todos os testes, mas não tivesse 2 quilos ainda, não tivesse 1,950, não pode sair. Enfim, ele tava nessa faixa de 1,900 e pouquinho. No final, deu tudo certo, conseguimos tirar ele com 2 quilinhos e pouco, né? 2 dias depois, quando ele tinha 10 dias de vida. E aí aquela coisa, né? Fomos pra casa e aí começa, né, a vida de pai e mãe, de verdade, assim, sozinho, né? O perrengue começa forte. E a parte pior, assim, na maternidade com o meu primeiro filho, Orion, foi amamentar, porque, como eu disse, eu não sabia como fazer, ele não sabia como fazer também, ele não conseguia a pega perfeita, sem uma pega não tem como o bebê tirar o leite, então ele ficava com a boquinha lá e o leite não saía, eu ficava tentando e enxugava, assim, colocava o leitinho na boca dele, eu tirava o meu leite, dava pra ele na colherzinha, eu dava pra ele em seringa, eu dava pra ele em copinho, tudo isso eu tentava fazer pra tentar não fazer meu leite secar e tentar, até uma hora ele aprender a sugar e eu aprendi a dar o leite pra ele. Resumindo, ele só conseguiu pegar no peito e tirar o leite, sugar exatamente como deve ser feito, uma pega perfeita depois de 2 meses de vida. Então não foi fácil, foi muito difícil, muito intenso, por ele também ser pequenininho, os médicos falaram, ele tem que mamar de 2 em 2 horas durante o dia, então tem que dar mamazinho pra ele de 2 em 2 horas e à noite de 3 em 3 horas. O que isso significa? Pra uma mãe que tá tirando leite e demora 1 hora pra tirar uma madeirinha pequenininha assim de leite pra ele, então, de mamar agora. Daqui 1 hora eu tenho que começar a tirar o leite pra mamar pra ele daqui 1 hora. Isso era durante o dia. Então, eu não tinha descanso. Parecia uma maquininha de leite, uma vaquinha. O dia inteiro tirando leite, apertando a teta, tirava leite, guardava, tirava leite, tirava leite. Bem complicado. E ele arrotava muito, ele jogava todo o leite pra fora e era muito triste pra mim, muito frustrante. Ai, era muito complicado. Gorfava demais, enfim. E as roupas tudo sujas, eu não tinha máquina de lavar, eu lavava as roupinhas dele tudo na mão. Ah, era muito complicado, gente. Gosto nem de lembrar. Enfim, né? Não foi fácil. Mas, quando ele tinha 2 mesinhos, ele pegou o leitinho pela primeira vez. Tem uma fotinha aqui que eu até tirei uma foto assim. Eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, ele pegou o leite, ele conseguiu. Eu sinto que ele tá mamando, que eu escuto o barulhinho, eu vejo a bochechinha, eu vejo tudo funcionando certo. Que ele mamou, ele dormiu, nossa, que bênção. Então eu fiquei muito feliz. E a partir daí, nos 2 mesinhos, ele continuou. Talvez não tenha sido a melhor decisão de ter continuado, ter insistido tanto assim pra eu não parar de amamentar no peito. Poderia ter só largado e da mamadeira, da fórmula, enfim, mas eu queria muito amamentar, não queria desistir. Com tudo isso acontecendo, toda essa história que eu contei pra vocês nos últimos, sei lá, 7, 10 minutos, me levou a ter uma depressão pós-parto muito forte. Eu não dormia, como vocês podem imaginar. 3 em 3 horas ele tinha que mamar durante a noite. Então, eu dormia por 2 horinhas e tinha que acordar pra tirar leite, ficar acordada 1 hora tirando leite. E ele não acordava durante a noite. A gente tinha que colocar algodãozinho molhado no pezinho dele, tirar toda a roupinha dele. Tava um frio danado, ele nasceu em maio, então tava um frio danado em São Paulo. Eu lembro que até a gente tinha colocado papelão assim na janela pra deixar tudo bem selado, pra poder ficar quentinho o quarto dele, porque realmente tava muito frio, ele era muito magrinho, então a gente tinha medo, né, de, enfim, dele não tá quente o suficiente, enfim, tinha que tirar toda a roupinha dele durante a noite, ligar as luzes e fazer barulhinho, molhar assim o rostinho dele um pouquinho com algodão pra ver se ele acordava, ele não acordava. Era um estresse, era muito, muito difícil, muito complicado pra mim. Você saber que você não tá conseguindo amamentar seu filho, dar comida pro seu filho é muito triste, né? Saber que ele não tá conseguindo comer, nossa, é complicado. Tudo isso, eu com a falta de sono, falta de apoio, falta de tudo, me levou a essa depressão pós-parto muito forte. O que acontecia, resumidamente? Todo esse período eu via muitas vozes, assim, eu acho que eram coisas, assim, pra quem é cristão, acredita no bem e no mal, eu acho que era coisa do mal, do inimigo, tava muito forte ao redor de mim, sabe? Então eu ouvia vozes, eu ouvia coisas o dia inteiro. Durante o dia eu ficava vendo, assim, se eu olhar pra janela, parecia que tinham pessoas entrando pela janela pra tentar levar meu filho. Então, se eu tava na cozinha e eu olhava, eu procurava o lugar mais seguro que tinha na cozinha pra poder guardar meu filho. Coisa de louco, assim, eu tava doente, né? Aí eu ficava, tipo, no armário da cozinha, olhando qual que era o armário mais alto pra poder proteger meu filho. Se
se alguém entrasse em casa, guardar meu filho no armário mais alto da cozinha. Durante a noite a gente ia pro quarto pra dormir, eu trancava a porta do quarto, tipo, 2 vezes, sabe? Quando você tem que fazer 2 rodadas na chave pra poder trancar, então eu rodava tudo até o máximo pra poder ver que tava realmente trancada a porta do nosso quarto. Trancava toda a casa, logicamente, eu queria dormir com faca dentro do quarto. Ficava muito complicado, muito difícil mesmo. E com essas vozes que eu ouvia dizendo que eu não era capaz, que eu devia parar, que não tinha outra opção, não ia conseguir nunca, que eu não tava sendo uma boa mãe, que eu não tava fazendo a melhor escolha. Eu tava lidando com tudo isso meio que quieta, não tava falando exatamente o que tava acontecendo com meu marido, né? Ele via que tava acontecendo coisas estranhas, ele achava estranho que eu queria trancar a porta do quarto pra dormir e trazer coisa pra dentro de casa, mas não tinha falado pra ele tudo que tava passando na minha cabeça. Aí uma vez, uma noite, ele tava dormindo no quarto, eu acho que eu tinha acordado pra fazer alguma coisa, tava na sala com o bebê. Naquela hora eu ouvi voz muito forte, assim, dizendo: você tem que te jogar da janela. E era muito complicado pra mim, sabe? Nossa, eu não gosto nem de falar. Então eu ouvia muito isso. Joga da janela e depois, sabe? Vai embora. Acaba logo com isso. Então eu tinha muitos pensamentos assim, meio que... Não gosto nem de falar essas coisas, mas eu tinha muito pensamento de que a única opção era acabar com tudo. E era uma voz muito forte, eu lembro que eu ficava olhando assim pros lados, era de noite, então eu ficava olhando assim pros lados: quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Tem alguém atrás de mim? Era muito triste, gente, muito triste. E aí eu falei pro meu marido, eu corri pro quarto, peguei o bebê, corri pro quarto, falei: baby, eu tô com essas coisas na minha cabeça e eu tô com muito medo. Contei pra ele, e depois disso ele não me deixou mais sozinho em nenhum momento, pra nada, nem na sala sozinha, nem no quarto sozinha, na cozinha, tudo, ele tava sempre do meu lado. Foi complicado assim pra ele ver que a mulher dele tava passando por isso, sabe? É muito difícil, né? As coisas foram mudando, nós mudamos pra um outro estado, fomos pra Florianópolis, quando o Orion tinha 3 meses de vida. Isso ajudou um pouco também, Novos Ares. Aí eu comecei a estudar também, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa a mais com o meu tempo, com a minha vida. Então eu comecei a estudar massoterapia, fiz um curso de massoterapia. O Orion estava dormindo já, às 7 horas da noite ele já dormia, então eu ficava das 7 às 10 na escola e ele tava dormindo, enfim. As coisas foram melhorando com o tempo, mas ainda assim eu ainda ouvia vozes, era coisa bem complicado pra mim, sabe? Outra coisa que eu falei, assim, naquela mesma noite que eu contei pro meu marido, no dia seguinte foi no hospital, né, lá no Hospital da Mulher, falar com uma psicóloga. Eu contei pra ela a situação que tava acontecendo, ela falou: você tem que parar de amamentar agora, para de amamentar, não dê mais o leite, dê a fórmula, dê mamadeira, você não tá conseguindo. Ela falou: você não pode mais ficar com o seu bebê, a gente vai ter que tirar de você se você não melhorar. Você não pode tá tentando amamentar o seu bebê e ao mesmo tempo querer jogar ele na parede. Ela falou isso pra mim, na hora eu desabei. Ela falou: você tem que ir agora pra um outro hospital que tenha psiquiatra, a gente não tem psiquiatra aqui, a gente vai encaminhar você agora pra psiquiatra. Você quer ir de ambulância ou você quer ir com o seu carro? Aí eu falei: eu vou querer com o nosso carro mesmo. Ela: não, vamos de ambulância, é melhor. Eu falei: não, vamos com o meu carro. E nunca mais eu voltei. As coisas foram se ajustando. Eu não vou falar aqui como que eu me curei, porque eu acho que cada pessoa deve seguir, conversar com um profissional e ver qual que é o melhor meio, né? Mas vá atrás de um profissional, não tente curar sozinha, porque realmente é muito difícil, mas eu não vou dizer o que aconteceu comigo, porque cada pessoa é diferente, né? Eu acho que, assim, as coisas realmente deram uma mudada na minha cabeça quando a gente tinha vindo pros Estados Unidos pra fazer uma visita pros pais do meu marido, conhecer a família, né? Pra eles conhecerem o Orion. E o Orion tinha 7 meses de idade. Foi algo bem, assim, chocante pra mim, porque estávamos na igreja, era um domingo. Na nossa igreja sempre tem uma salinha de amamentação. Se a mamãe quiser ir amamentar o bebê num lugar mais reservado, ela pode ir. E aí eu fui nessa salinha de amamentação durante as reuniões lá, durante a igreja. Eu saí pra amamentar o Orion, fui na salinha de amamentação. Tinha uma mamãezinha lá nessa sala também. E a gente ficou quieta assim, quietinha, sabe, dos momentos. A gente só falou: oi, tudo bem? Mas as duas estavam bem quietas, eu percebi que ela tava meio triste. Eu não sei, eu vi o reflexo dela em mim, assim, ela falou: nossa, ela tá triste. E ela sempre olhava o bebê assim com a carinha muito triste, sabe? O bebezinho dela, mesma idade do Orion também, mesma idade. Eu fiquei com aquela memória na cabeça. Quando a gente voltou pro Brasil, umas 2, 3 semanas depois, a gente recebeu um e-mail da mãe do meu marido falando que a esposa do bispo, ela tinha cometido... Ela era mãe de 5 filhos. O pai dela tava dirigindo no carro com ela. Ela tava tendo uma crise louca, ouvindo vozes e coisas. E ela abriu a porta do carro e se jogou. Saiu assim, na avenida, em um caminhão. E ela tinha o mesmo problema que eu. É um caso até hoje, o marido dela tem uma ONG que cuida de mulheres que
tem problemas pós-parto, assim como eu tive, assim como a esposa dele teve. E assim, algo muito triste, sabe? Muito complicado, porque as pessoas não falam sobre isso. Até a ONG dele fala bastante, não é falado, não é falado. As pessoas não querem tratar, não querem abordar esse assunto, tem medo, acham que são pessoas doentes, mas pode acontecer com qualquer pessoa, não importa o que aconteceu na sua vida antes, é uma queda hormonal, uma coisa que acontece no corpo da gente, não tem o que controlar. Infelizmente acontece com muitas mulheres, muitas delas nem relatam, não falam sobre isso, então os profissionais de saúde às vezes nem sabem exatamente qual é o número de mulheres que passa por isso. Depressão pós-parto é algo real, acontece mesmo com muitas mulheres e a gente acaba tendo que lidar com isso sozinha, quieta, em silêncio, porque a gente tem medo de falar, tem vergonha de falar, acha que tá sendo uma mãe ruim, enfim, é muito difícil, né? Mas eu me curei, graças ao meu bom Deus, me curei. Nessa faixa mais ou menos de 9 meses de idade do Orion, as coisas pararam. Graças a Deus nunca tive mais problema com isso. Gente, tive que mudar de lugar porque meu marido ele não fala, ele grita, né? Tá na reunião de emprego, ele tá gritando, meu pai. E hoje a gente nem tava no mesmo cômodo, ele tava lá no escritório, mas enfim. Esse foi a minha parte mais difícil, assim, sabe? Da primeira gravidez, primeira gestação do Orion, o primeiro pós-parto. Não foi fácil, mas vencemos. E, logicamente, eu nunca fiz nada de mal pro meu filho, nunca machuquei ele, nunca fiz nada, né? Mas tava em mim o problema e era muito complicado, muito triste. Mas passou, tudo foi curado. E essa foi a minha experiência com o pós-parto com o meu primeiro filho, né? Não foi fácil, eu tive muitos traumas. Eu fiquei, assim, por uns 2 anos. Bem complicado. Eu acho que eu posso contar numa mão a quantidade de pessoas que sabem sobre isso, de verdade. Então hoje eu tô me abrindo aqui, contando tudo isso pra vocês, mas na esperança de que se existe uma mamãe aí fora, pelo menos uma, que esteja passando por isso e que possa ver uma luz no fim do túnel, possa ver que as coisas vão melhorar com o tempo. Não existe não tem outra opção. Tem outra opção, você vai melhorar, você vai se curar. Procura ajuda, converse com seu parceiro, ou com a sua mãe, ou com qualquer pessoa que esteja próximo de você, que você confie. E peça ajuda aos profissionais, realmente não dá pra fazer isso sozinha, não dá pra seguir essa jornada sozinha. Mas você não é a única, tem muitas mamães passando por isso também, ou que já passaram e venceram, e vai passar. Tá bom? Enfim, por isso que eu demorei tanto pra ter o segundo filho. Eu demorei 4 anos e pouco, quase 5 anos pra poder engravidar de novo. Eu tinha muito medo de acontecer de novo tudo. Quando você tem um filho prematuro, você tem uma chance, querendo ou não, de ter um outro filho prematuro. Então eu tinha medo de ter filho prematuro, tinha medo do bebê, do segundo bebê não mamar direito. Eu tinha medo de ter problema do pós-parto, ter minha depressão, psicose pós-parto de novo. Tinha tantos medos, mas depois de 4 anos tudo se curou e eu me senti confortável para ter mais um bebê. E aí veio o Baby Luna, minha princesa. A gestação foi muito tranquila, tudo mudou, sabe? Foi tudo diferente. E isso é outra coisa também. Cada gestação, cada pós-parto é diferente. Você é uma mulher diferente depois de alguns anos, então não tem como ser a mesma coisa, né? Foi tudo perfeito. No da Luna, mentalmente. Com a da Luna aconteceram várias coisas. A maioria delas não foi nada emocional, foi tudo físico mesmo, foi o desgaste físico. Teve muita coisa que aconteceu comigo no pós-parto, contando quão destruído estava o meu corpo, né? Então, a primeira coisa, eu não sei a ordem dessas coisas, mas tudo isso aconteceu entre, sei lá, os primeiros 3 meses de pós-parto. Uma delas foi descoberta da minha diástase, né? Que é algo que eu não tive no do Orion, mas tive na da Luna. O problema da diástase não é só a físico, você vê físico, mas você tem muita dor nas costas, porque os músculos abdominais estão muito fracos, então sobrecarrega as suas costas. Então, minhas costas doía bastante na lombar, também prejudicou o meu nervo ciático, né? Eu já tinha algum probleminha com o nervo ciático, assim, então piorou ainda mais. Eu lembro que teve uma vez, eu acho que a Luna tinha 2 meses, 2, 3 meses, devia ter uns 3 meses. O Orion tava na aulinha de surf dele, com o pai dele, na praia. Aí eu fui junto com a Luna e eu tava sentada assim na praia, sabe? Num degrauzinho de concretozinho que dava na areia. E a Luna tava sentadinha no meu colo. E eu tava lá, só de boa, sentadinha assim, sabe? Na sombra. Por isso que eu tava até sentada lá. Porque tinha sombra do prédio. Por algum motivo, deu uma pegada assim no meu nervo ciático. Eu tentei levantar. Na hora que eu tentei levantar, eu não conseguia me mexer. Eu comecei a gritar, vem bebê,
pega a Luna, e eu tava lá, tipo, imóvel, eu não conseguia mexer de jeito nenhum, tipo, você não consegue mexer, dói pra caramba e você não consegue mexer. Então, pegou assim no nervo ciático na minha perna esquerda, então eu não conseguia mexer, e aí comecei a gritar e chorar de dor, pessoas começaram a rodear a situação, então devia ter tipo umas 30 pessoas do meu lado que estavam na praia, começavam a olhar e eu morrendo de vergonha, lá parada, travada, assim, agachada não, agarrada assim numa pessoa estranha que veio pra ajudar, uma portuguesa lá. Obrigada essa mulher, nossa, ela veio ajudando demais. Mas ela veio, eu apoiei assim meu braço nela pra poder não cair, né, e fiquei lá chorando, segurando. Teve que chamar a SAMU, o SAMU veio, me levou pro hospital, deu até uma raiva tão grande porque, olha... Cada coisa que acontece, né? Quando eles trouxeram a maca pra eu poder deitar e eles me colocaram na ambulância pro hospital, a maca não tava presa. Tava assim a maca, né? A maca é assim, mas tava assim, desse jeito. Então eu fui e deitei. Na hora que eu deitei, puf, o negócio caiu, porque não tava trancado. Então eu lá com o nervo ciático, né, arrombando minhas costas, dor pra caramba, e ainda por cima, na hora que eu fui deitar, puf, o negócio caiu e eu caí reta, assim, na maca. E todo mundo tava do lado olhando, mas eu dei aquele grito, eu comecei a xingar, por que vocês fizeram isso comigo? Por que vocês fizeram isso comigo? E aquela dor, nossa, enfim, gente. Aí eles levaram pro hospital, tive que tomar medicamento na veia, enfim, fiquei lá horas e horas, e aí melhorou, mas enfim, eu tive problemas com o nervo ciático também, sempre pegava, assim, dava uma pinça porque tava sobrecarregando as costas por causa da diástase. Num outro dia, acho que foi bem no comecinho, acho que um mês pós-parto, eu acordei, fui tomar banho, enquanto eu tava me ensaboando aqui, eu senti um caroço enorme no meu pescoço, um caroço bem grande, assim, bem duro, e eu comecei a gritar no banheiro, baby, vem cá, que é isso, que é isso? E aí ele veio, deu uma olhada, eu fui, vi no banheiro e era um caroço que tinha grandão, assim, de um dia pra noite. De manhã eu acordei pra tomar meu banho e tava lá o caroço. Já pensei que era câncer, já pensei que eu ia morrer. Aquele desespero, fui no hospital várias vezes, fiz vários ultrassom pra ver o que era, e aquela espera, aquele negócio, enfim, muito complicado. Foi alguma questão hormonal também, não sei exatamente o que aconteceu. Depois de um tempo o caroço saiu, não precisou fazer cirurgia nem nada, que também era uma hipótese, se não saísse em alguns meses a gente ia ter que fazer uma cirurgia pra tirar, mas acabou saindo sozinho. Outra coisa também que aconteceu no meu pós-parto da Luna devido ao desgaste na gravidez, foi quando eu tava grávida da Luna, eu fui no dentista, né? E a moça falou, tem uma carizinha no seu dente aqui, um dos últimos dentes, né? Mas não tem problema não, é pequenininha, a gente trata ela depois que a bebê nascer, porque como você tá grávida, a gente não vai cuidar disso agora, né? Acho que a Luna devia ter eu tava grávida de uns 2, 3 meses. Ela falou, não, vamos deixar isso pra depois que o bebê nascer. Pois então, depois que o bebê nasceu, o que aconteceu? Essa cárie se transformou num inferno, por quê? Um dia eu acordei morrendo de dor no dente, aquela dor de cabeça, eu não conseguia andar, gente, não sei o que aconteceu, eu ficava, que é isso que tá acontecendo? Foi até eu pensei que devia ser Covid, porque eu falei, eu não consigo mexer meu corpo, tá dando demais. Foi bem no pico do Covid, assim, né, lá no Portugal. Enfim, fui no dentista várias vezes, tratava e não melhorava, continuava doendo, voltava, fazia de novo tratamento. E aí a gente descobriu que era uma cárie que se transformou, não sei lá como é que se fala, mas isso foi pra raiz do meu dente, que foi pro nervo, enfim, não tava só no dente, tava tudo aqui embaixo. Basicamente destruiu meu dente. Então, enquanto ela fazia lá, ela tirava as coisas, eu via assim, ela tirando pedaços do meu dente. Ai, muito triste. Mas quando você tá grávida e você tem deficiência em cálcio, em ferro, em tudo, o bebê vai começar a sugar de outras partes do seu corpo pra poder continuar. Por isso que tem gente que fala, né, que nos Estados Unidos chamam de parasita, às vezes. O bebê fala assim, a mulher fala, nossa, o bebê é um parasita, porque ele tá sugando tudo de mim. É verdade, gente, é a realidade. O bebê vai sugar tudo de você, por isso você fica com a unha fraca, por isso fica cabelo, por isso você perde dente. É muito difícil, assim. Enfim, resumindo, foi um estrago. Eu fiquei uma semana com muita dor de dente, chorava na cama, não conseguia levantar. E via, tratava, não melhorava. Depois de 2 dias voltava, ia antibiótico, injeção. Nossa, foi um saco. Tudo isso no pós-parto da Luna. Mas passou. Tudo passa, né? É incrível, assim. No momento a gente acha que não tem saída. Nossa, mas que dor, mas tudo passa. E foi isso. E agora eu tô aqui no pós-parto da Aurora, né? Por enquanto tá tudo bem tranquilo. Por eu ter tido um pós-parto bem tranquilo até com a Luna, não tive nenhum problema mental. Por isso que eu decidi ter logo a segunda bebê. Eu falei, não, foi tudo tranquilo. Vamos ter logo o segundo, porque a gente queria 3. Mas agora eu tô tranquila. Nos primeiros dias eu tive, sim, uma queda, né? Uns momentos meio tristes, que eu só chorava. A gente é meio perdida. Eu tô ainda meio
meio perdida assim, né? O que eu vou fazer agora? Não sei. As coisas estão indo, né? Estão indo devagar. E eu tô de boa, tô tranquila. Tô bem, na verdade eu tô muito bem, na verdade. Graças a Deus, tô bem tranquila mesmo. Tá tudo indo bem. E esperar, né? Ver o que vai acontecer. Mas é isso, gente. Só queria realmente compartilhar um pouquinho de como que foi essa minha depressão pós-parto com Orion. E alguns fatos que aconteceram no pós-parto com a Luna. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho mais triste, né? Mas é bom às vezes a gente conversar, né? Vocês conhecerem um pouquinho mais sobre quem eu sou, minha história. E se você conhece alguma mamãe que acabou de parir, por favor, apoie ela, leve uma comidinha, leve uma jantinha, ofereça pra estar lá só com ela conversando, ou vai lavar uma louça, sabe? Não sei, ajude uma mamãe que acabou de parir, porque realmente a gente precisa de tanta ajuda. Dá uma ligada se você não consegue ir, mas liga, conversa. Às vezes ela só precisa de alguém pra conversar. Realmente, assim, é uma ajuda tão grande, vocês nem imaginam. Eu não me esqueço de jeito nenhum as pessoas que me ajudaram. 3 mulheres, assim, especiais, né? Que eram amigas, fora a família, né? Minha mãe me ajudou. Mais 3 amigas, assim, que nem eram tão amigas próximas, mas fizeram tanto por mim. Eu nunca vou esquecer dessas 3 mulheres. Não preciso falar nomes, porque elas sabem quem são, talvez não estejam assistindo, mas, nossa, ajudaram tanto. A gente nunca esquece, né? Quem nos ajuda nesse momento que a gente precisa de tanto apoio, de tanto carinho e ajuda. Então, seja essa pessoa. Um dia você vai ver, você vai se sentir muito bem por ajudar uma mamãe que acabou de parir. Um momento muito frágil. E Deus vê, Ele vê tudo, Ele vai recompensar. Ajudando uma das mulheres que levou, que trouxe pro mundo um dos filhos dele. Ele vai recompensar com certeza. É isso, gente. Deixa eu ir lá. Depois dessa conversa longa. Espero que alguém tenha assistido até o fim. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário aqui dizendo assisti até o fim, pra eu saber, tá bom? Mas um beijo pra você. Espero que tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Facebook e no Instagram, tá bom? A gente vê no próximo vídeo.